O pão ainda estava morno quando ela o colocou nas mãos dele. Maisie não tinha planejado parar. Ela nunca parava. Não mais. Não desde que a vila de Dunmore deixou bem claro que uma mulher sem matilha, sem companheiro, sem nem o mais fraco fio de sangue de lobo em suas veias, estava melhor sendo invisível. Ela aprendeu a andar perto dos muros, a manter os olhos baixos, a comprar o que precisava no mercado e a sair antes que alguém encontrasse um motivo para lembrá-la do que lhe faltava. Mas o velho estava sentado na esquina da viela dos grãos, com as costas contra o muro de pedra. Seu capuz estava abaixado para protegê-lo do frio da manhã, e algo na quietude dele parou seus pés antes que sua mente pudesse protestar. Ele não estava mendigando. Essa foi a primeira coisa que ela notou. Não havia mão estendida, nem olhar vazio procurando moedas nos passantes. Ele simplesmente estava sentado, como se as pedras frias sob ele fossem perfeitamente aceitáveis, como se o céu cinzento de novembro sobre Dunmore fosse exatamente o que ele havia escolhido para sua manhã. Seu manto era escuro e desgastado na bainha. Suas botas estavam rachadas na ponta. E seus ombros largos, largos demais, ela pensou. Para um homem tão velho, estavam curvados para dentro, como se ele carregasse algo invisível sobre eles. Maisie olhou para o pão embrulhado em suas mãos. Ela havia comprado 2. Ela sempre comprava 2. Um hábito dos anos em que seu irmão Edric ainda estava em casa. Quando a pequena casa na beira da vila cheirava a fumaça de lenha e risadas. E a lavanda seca de sua mãe pendurada sobre a porta. Um pão para amanhã. Um para a noite. Ela nunca parou de comprar 2. Mesmo que Edric estivesse fora há quase 3 anos. E o pão da noite sempre ficasse velho. Ela atravessou a viela antes que pudesse pensar melhor. Aqui. Ela estendeu o segundo pão, ainda embrulhado em seu pano de linho. É de cevada e alecrim. O padeiro perto do portão leste o faz muito bem. O velho levantou a cabeça. Seus olhos, ela pensou, estavam errados. Não errados de uma forma que ela pudesse nomear imediatamente. Eram escuros, quase pretos a princípio, mas a luz da manhã os atingiu de forma estranha. E ela viu algo sob a superfície, algo que se movia como águas profundas. Seu rosto era enrugado. Sim, castigado pelo tempo e com uma barba por fazer grisalha. E, no entanto, os ossos por baixo eram afiados e deliberados, como se tivessem sido esculpidos com um propósito que ela não entendia completamente. Ele olhou para o pão. Ele olhou para ela e não o pegou de imediato, o que a assustou, porque todo homem faminto a quem ela já havia oferecido algo pegou imediatamente. Você não me conhece, ele disse. Sua voz era baixa, sem pressa. Não combinava com o manto gasto ou as botas rachadas. Não, Maisie concordou, mas você parece estar com frio, e eu tenho mais do que preciso. Uma pausa. Então ele pegou o pão das mãos dela, cuidadosamente, como se o próprio gesto carregasse um peso que ele estava escolhendo honrar. Obrigado, ele disse. Apenas isso. Ela acenou com a cabeça e se virou para ir, puxando seu manto de lã cinza mais apertado contra o vento que vinha das colinas do norte. O mercado atrás dela estava vivo com o barulho, o tilintar do ferro da forja, o ranger das rodas das carroças na pedra, os gritos agudos dos mercadores anunciando seus preços. Dunmore era uma vila de fronteira, espremida entre o território oriental do Pacto de Ashval e a grande estrada que levava ao norte para a capital real de Caervon. O comércio passava por ela como um rio, e com ele vinham todos os tipos de viajantes e perigos. E Maisie aprendera há muito tempo a manter a cabeça baixa e deixar ambos passarem por ela. Ela quase havia chegado ao fim da viela quando ouviu. Não alto, não dramático, apenas a troca suave e aguda de 2 vozes que ela reconheceu, vindo de trás da barraca do mercador de lã, onde a lona criava um bolsão de sombra e privacidade. Ela as reconheceu porque as ouvia todas as noites através da parede fina que separava seu quarto alugado dos aposentos privados do senhorio. A voz de seu senhorio, Gregor, e a voz de alguém que ela não esperava, sua prima, Petra. Maisie diminuiu o passo sem querer. Ela disse a si mesma que não pararia. Ela disse a si mesma que não era nada. Petra conhecia metade da vila. Petra estava sempre em algum lugar onde não era esperada. Mas então ela ouviu seu próprio nome dito em um tom que fez sua pele gelar, apesar da lã em seus ombros. Ela ainda não faz ideia sobre a escritura, não é? A voz de Gregor, mais baixa. Nenhuma. Ela pensa que a terra do pai dela se foi com a dívida.
Ela não sabe que eu guardei o documento original. E o irmão? Edric não vai voltar. Eu me certifiquei disso há 3 anos. Os sons do mercado continuavam ao seu redor. Uma criança riu em algum lugar perto da barraca do açougueiro. Um cavalo sacudiu suas rédeas. O mundo continuava se movendo com total indiferença enquanto Maisie permanecia imóvel no meio da viela dos grãos, seu pão restante pressionado contra o peito, seu coração não batendo mais em nenhum ritmo que ela reconhecesse. Eu me certifiquei disso. 3 anos. Edric tinha partido. Ela sempre acreditou que ele tinha partido. Juntou o pouco que possuía e foi para o norte encontrar trabalho na capital, porque foi isso que Gregor lhe disse. Foi isso que Petra confirmou com olhos tristes e solidários. Ele queria uma vida diferente, Maisie. Você sabe como são os jovens. Ele te ama, mas precisava ir. Ela lamentou. Ela perdoou. Ela construiu uma vida inteira e silenciosa ao redor dessa ferida. Eu me certifiquei disso. Seus pés se moveram antes que ela decidisse qualquer coisa. Ela se afastou das vozes e andou, não correndo, porque correr atraía olhares, e ela não precisava de olhares sobre ela agora. De volta pelo mercado, passando pelas barracas de grãos, pela forja, em direção ao portão leste e à estrada e ao ar frio e aberto além dos muros da vila. Ela não sabia para onde estava indo. Ela só sabia que cada verdade em que ela se apoiou por 3 anos tinha acabado de se partir sob seus pés. E se ela ficasse parada por mais um momento, ela cairia através da rachadura. A estrada além do portão leste estava vazia na manhã cinzenta, estendendo-se para o norte entre árvores de galhos nus, cujos ramos se cruzavam no alto, como as costelas de algo morto há muito tempo. Maisie andou até que os sons da vila desapareceram, até que houvesse apenas o vento e o som da geada sob suas botas, e o som de sua própria respiração, que estava vindo muito rápida e muito superficial, e ela sabia disso. Ele não partiu. Gregor fez algo com ele. Gregor guardou a escritura. A terra de seu pai. A pequena parcela na beira da floresta de Ashval que estava em sua família por 2 gerações, que seu pai amava mais do que tudo, que ela havia entregue. Ela a entregou de bom grado porque Gregor lhe mostrou os documentos da dívida e disse que não havia escolha. E ela acreditou nele porque tinha 22 anos de idade, estava sozinha e de luto por sua mãe, e Petra estava lá, acenando com aqueles olhos tristes e prestativos. Um som atrás dela. Passos, deliberados e sem pressa na estrada congelada. Ela se virou. O velho do mercado estava caminhando em sua direção. Ele se movia, ela notou com uma clareza estranha e distante. Nada como um velho. Seu passo era firme, medido e muito calmo. E ele a observava com aqueles olhos errados, profundos demais. E ele ainda segurava o pão de cevada nas mãos. Você ouviu algo? Ele disse. Não foi uma pergunta. Maisie se endireitou. Tudo nela gritava para correr, mas suas pernas haviam se transformado em pedra. Quem é você? Ele parou a alguns passos dela. O vento movia seu manto escuro. Ele não disse nada por um momento, apenas olhou para ela com uma expressão que ela não conseguia nomear. Nem pena, nem curiosidade. Algo mais antigo e mais cuidadoso do que ambos. Alguém, ele disse finalmente, que lhe deve uma resposta honesta. Ele olhou de volta para os portões da vila e algo mudou em sua postura. Um realinhamento sutil, como se um peso que ele estava carregando deliberadamente tivesse sido deixado de lado. Mas não aqui. E ainda não. Isso não é reconfortante. Não, ele concordou. Não é. Ele olhou para ela novamente e desta vez ela sentiu. Algo no ar entre eles, fraco e estranho, como a pressão antes de uma tempestade estourar. Mas você está parada em uma estrada vazia no frio, sem ter para onde ir, e algo terrível acabou de entrar na sua compreensão da sua própria vida. Então, talvez, conforto não seja com o que nenhum de nós deva se preocupar agora. Maisie o encarou. Ele estendeu o pão. Você deveria comer, ele disse. O que quer que venha a seguir, você precisará pensar com clareza. Ela não pegou o pão, mas também não correu. E isso, ela entenderia mais tarde, foi onde tudo realmente começou. Ela não comeu o pão, mas caminhou ao lado dele, o que a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa que aquela manhã havia produzido. Não havia razão lógica para isso. Ele era um estranho, velho e de aparência gasta, com olhos que não combinavam com suas roupas, e uma voz que não combinava com sua postura.
E Maisie passara 3 anos aprendendo precisamente que tipos de estranhos evitar. E, no entanto, algo em sua quietude desarmou o pânico em seu peito o suficiente para que seus pés o seguissem para fora da estrada principal e para um caminho estreito que serpenteava por entre as árvores de galhos nus em direção a um abrigo de viajantes que ela não sabia que existia. Uma estrutura baixa de pedra com um telhado de palha e uma porta que havia sido recentemente lubrificada, porque se abriu sem som. Lá dentro, havia uma pequena lareira com brasas ainda vivas, uma mesa de madeira rústica, 2 bancos e uma pilha de lenha seca que alguém havia deixado com intenção. O velho se agachou na lareira e adicionou 2 pedaços de lenha sem pedir permissão, sem se explicar, sem preencher o silêncio com o tipo de conversa ansiosa que as pessoas usavam quando fingiam ser inofensivas. Maisie ficou na porta. "Você me seguiu do mercado", ela disse. "Sim." "Por quê?" Ele não respondeu imediatamente. Ele observou o fogo pegar na nova lenha, e a luz laranja se moveu pelas linhas de seu rosto e o fez parecer, por um momento, algo entre o homem que ele fingia ser e outra coisa completamente diferente. Então ele disse: "Porque eu vi você dar seu último pão a um estranho sem ganhar nada com isso. E então eu vi seu rosto quando você ouviu aquelas vozes, e eu reconheci o que vi. E o que você viu? Alguém descobrindo que o chão sobre o qual construiu sua vida nunca foi sólido." Ele se endireitou lentamente e se virou para olhá-la. "É um tipo particular de devastação. Eu a conheço." Maisie não disse nada. Ela entrou porque o frio em suas costas estava se tornando insuportável, e ela fechou a porta e sentou-se no banco mais distante dele. Seu manto ainda envolto em seus ombros, suas mãos cruzadas no colo com a quietude cuidadosa de uma mulher que estava se mantendo inteira, apenas pela força de vontade. "Meu nome é Maisie", ela disse. "Você já parece saber disso. Eu ouvi seu nome ser dito. Então você ouviu tudo o que eu ouvi." "Sim." Ela olhou para ele diretamente. "Diga-me o que você é, porque você não é simplesmente um velho viajante que por acaso estava sentado no mercado esta manhã." Algo passou por sua expressão. Não exatamente um sorriso, não exatamente um reconhecimento, mas algo que existia no espaço estreito entre eles. Ele puxou o capuz de seu manto completamente para trás pela primeira vez, e Maisie ficou muito quieta. O grisalho em suas têmporas, ela viu agora, não era a idade, era cinza, poeira da estrada, o embotamento deliberado de alguém que havia aplicado algo em seu cabelo para alterar sua aparência. Por baixo, onde a luz do fogo batia mais diretamente, o cabelo era escuro, quase preto, grosso e puxado para trás, com o tipo de estrutura que não pertencia a um homem que dormia nos cantos do mercado. Seu rosto era enrugado, sim, mas não com a idade, com o peso, com a exaustão específica de alguém que carregava mais do que qualquer pessoa deveria, por mais tempo do que qualquer pessoa deveria, sem nunca largar. E os olhos, escuros à primeira vista, mas à luz do fogo, inconfundivelmente, eram do azul escuro profundo de um céu de inverno, pouco antes do amanhecer. Não os olhos de um velho, não os olhos de um simples viajante. Olhos que tinham visto conselhos e guerras e territórios se espalhando por todos os horizontes e que aprenderam, através de tudo isso, a não revelar nada, a menos que escolhessem. Maisie sabia o suficiente sobre o mundo em que vivia para entender que tipo de olhos eram aqueles. "Você é um metamorfo", ela disse baixinho. "Sim." "De alta patente?" Uma pausa. "Sim." "Quão alta?" Ele sustentou o olhar dela. Ele não desviou o olhar, não se esquivou, não fez o tipo de hesitação modesta que homens menores usavam quando queriam suavizar uma verdade que poderia assustar alguém. Ele simplesmente disse: "Alta o suficiente para que o que você ouviu esta manhã não seja apenas sua preocupação, é minha também." O fogo crepitou entre eles. Lá fora, o vento se movia por entre as árvores nuas e as paredes do abrigo o absorviam sem reclamar. Maisie pensou em Edric. Ela pensou na escritura. Ela pensou no rosto de Petra, na suavidade dele, na simpatia praticada, nos 3 anos de mentiras cuidadosas, amorosas e sufocantes. Ela pressionou as mãos contra as coxas para impedi-las de tremer. "Gregor disse que se certificou de que meu irmão não voltaria", ela disse. As palavras tinham gosto de ferro. 3 anos atrás, Edric não partiu por conta própria. "Não", disse o homem. "Eu não acredito que ele tenha partido." "Então, onde ele está?" "Isso", ele disse, "é o que eu pretendo descobrir." Ela o encarou.
Você nem conhece meu irmão. Não, mas eu conheço Gregor de Dunmore. Algo endureceu em seu rosto, breve, controlado, e desapareceu novamente, como uma chama tocada pelo vento. Ele tem sido de interesse para certas autoridades há algum tempo. Não apenas pelo que ele fez a você e aos seus. Existem outros. Famílias ao longo da estrada da fronteira que perderam terras, perderam filhos, perderam registros. Gregor vem desmantelando os fracos e desprotegidos há anos, e ele o fez com cuidado suficiente para que nenhuma queixa isolada chegasse longe o suficiente para importar. Maisie absorveu isso. Sua mente, que era uma coisa precisa e ordenada mesmo em aflição, já estava organizando as informações no que era útil e no que não era. Você veio a Dunmore por causa dele. Eu vim a Dunmore para entender o escopo do que ele construiu. Ele encontrou seus olhos. Eu não esperava encontrar alguém que conhecesse o interior disso. Eu não sabia que conhecia o interior disso até esta manhã. Não, mas você sabe agora. O fogo havia se tornado agradavelmente quente. Maisie afrouxou seu manto ligeiramente e olhou para o homem do outro lado da lareira com a atenção cuidadosa que ela geralmente reservava para coisas em que não confiava, mas que ainda não podia se dar ao luxo de descartar. Ele a observava em troca, não com a avaliação faminta que ela aprendera a reconhecer e a recuar, mas com uma firmeza que era quase desconfortável em sua honestidade, como se ele estivesse simplesmente a vendo exatamente como ela era, e ainda não tivesse decidido se isso era uma coisa boa ou terrível. Você não me disse seu nome, ela disse. Um instante de silêncio. Não hesitação, algo mais deliberado. Rowan, ele disse. Não era, ela entenderia mais tarde, inteiramente uma mentira. Era o nome que sua mãe o chamava em particular, antes que títulos e territórios enterrassem a pessoa por baixo deles. Mas naquele abrigo de pedra fria com o fogo entre eles, era o nome mais verdadeiro que ele estava disposto a oferecer. E ela o aceitou porque ainda não tinha motivo para exigir mais. Rowan, ela repetiu. E o que você propõe? Eu proponho que você me conte tudo o que sabe sobre Gregor. Cada transação, cada documento que você assinou, cada conversa que consegue se lembrar. E em troca, eu usarei o que encontrar para trazer seu irmão para casa e restaurar o que foi tirado de você. Maisie olhou para ele por um longo e avaliador momento. Tudo o que sua mente prática dizia a alertava que isso era tolice. Que homens que apareciam dos cantos do mercado com propósitos convenientes não eram de confiança. Que ela já havia cometido o erro uma vez de confiar em homens que pareciam querer ajudá-la. Que o poder não se oferece livremente e sem custo. Mas o rosto de Edric vivia em seu peito como uma farpa em torno da qual ela aprendera a respirar. 3 anos. Eu me certifiquei disso. E a terra de seu pai, a escritura que Gregor havia escondido, a dívida que nunca fora real. Eu vou te dizer o que eu sei, ela disse. Mas eu quero algo mais do que uma promessa. Ele ergueu uma sobrancelha, apenas ligeiramente. Eu quero fazer parte do que vier a seguir, ela disse. Eu não quero te entregar a informação e esperar em um quarto em algum lugar enquanto homens decidem o que fazer com ela. Edric é meu irmão. Aquela terra é da minha família. Se houver um acerto de contas a ser feito, eu pretendo estar presente. O homem chamado Rowan ficou quieto por um momento. Ele olhou para ela com aqueles olhos profundos de inverno e algo neles mudou. Não surpresa exatamente, mas algo que poderia ter sido a forma inicial de respeito. Combinado, ele disse. Lá fora, o vento se intensificou. As árvores se curvaram. E em algum lugar longe ao norte, além da estrada da fronteira e das colinas nuas e do longo alcance cinzento do inverno, as grandes muralhas de Caravon se erguiam sobre o reino como uma coroa que ainda não conhecia a mulher que estava esperando. Ela falou por um longo tempo. Surpreendeu-a o quanto ela se lembrava. Detalhes que ela havia arquivado sem saber por quê. A redação exata que Gregor usou quando apresentou os documentos da dívida. A maneira como Petra sempre esteve presente, precisamente nos momentos certos. A manhã de 3 anos atrás, quando Edric supostamente se despediu. Mas Maisie nunca o viu partir. Apenas lhe disseram depois que ele tinha ido embora. Ela aceitou porque o luto faz as pessoas aceitarem coisas que de outra forma questionariam. E ela estava imersa na água cinzenta do luto então, ainda abalada pela morte de sua mãe, ainda aprendendo a ficar sozinha em um mundo que não tinha um uso particular para ela. Ron ouviu sem interromper. Essa foi a primeira coisa que a impressionou nele.
Não sua quietude, que ela já havia notado, mas a qualidade de sua atenção. Ele não se mexia em seu banco ou olhava para a porta, ou deixava seus olhos se desviarem quando ela dizia algo que exigia reflexão. Ele simplesmente ouvia com a paciência focada de alguém que entendia que os espaços entre os fatos eram muitas vezes onde a verdade vivia. Quando ela terminou, o fogo havia diminuído e a luz do lado de fora da única pequena janela do abrigo havia mudado da manhã cinzenta para o branco pálido e plano do meio-dia. A escritura, ele disse. Você nunca viu o documento original de seu pai depois que a dívida foi apresentada? Não. Gregor trouxe sua própria cópia. Ele disse que o original havia sido depositado com o registrador da vila como parte do acordo da dívida. E você não pensou em verificar isso? Eu tinha 22 anos, ela disse sem se desculpar. Minha mãe estava morta há 6 semanas. Petra era a única família que me restava e ela estava me dizendo que era a única maneira. E eu? Ela parou, pressionou as mãos na mesa. Eu confiei nela. Essa é a resposta honesta. Rowan assentiu uma vez, lentamente. O registrador em Dunmore. Você o conhece? O velho Hendricks. Ele mantém os registros da vila há 30 anos. Ele é... Ela fez uma pausa. Ele é o tio da esposa de Gregor. Algo cruzou a expressão de Rowan que não era bem raiva e não era bem satisfação. Era o olhar, ela pensou, de alguém confirmando uma suspeita que esperava estar errada. Então os registros nunca foram honestos, ele disse. Não. A palavra ficou em sua boca como uma pedra. Provavelmente não. Ele ficou quieto por um momento, olhando para o fogo. Então ele alcançou sob seu manto gasto e produziu algo que a surpreendeu completamente. Um pequeno diário encadernado em couro, fino e sem marcas, com um fecho de latão que capturava a luz do fogo. Ele o abriu em uma página já densa, com uma escrita pequena e precisa, e ela vislumbrou nomes, datas, locais conectados por linhas desenhadas em tinta escura. Um mapa de algo cuja forma completa ela ainda não tinha. Gregor não está trabalhando sozinho, disse Rowan. Ele é um fio em algo maior. Existem outros 3 homens ao longo da estrada da fronteira, proprietários de terras, oficiais de matilha menores que têm usado o mesmo método, dívidas falsas, documentos forjados, registradores intimidados. A terra que eles acumulam não está sendo mantida. Está sendo vendida. Maisie ficou imóvel. Para quem? Isso é o que eu ainda não consegui confirmar. Ele fechou o diário e olhou para ela. Mas quem quer que esteja comprando, está pagando em quantidades que sugerem que eles querem o território da fronteira especificamente, não a terra em si. O que a terra proporciona? Acesso. Um corredor através das fronteiras das matilhas que permitiria movimento sem o conhecimento de nenhum alfa. A implicação se instalou sobre ela lentamente, da mesma forma que a água fria entrava pela lã. Alguém está construindo uma rota, ela disse, através de um território que deveria ser intransponível. Sim. Com que propósito? Essa é a pergunta que me trouxe a Dunmore. Ele olhou para ela firmemente. E a terra de seu pai fica precisamente no centro desse corredor. Maisie pensou na pequena parcela na beira da floresta de Asheville. Ela a amava quando criança. A maneira como as árvores se abriam para um cume natural que permitia ver por quilômetros em todas as direções. Ao norte, em direção a Caravan, a leste, em direção às terras baixas de Asheville, a oeste, em direção às passagens da montanha. Seu pai a chamava de o olho aberto do reino. Ele queria dizer isso como poesia. Aparentemente era geografia. Eles mataram meu pai pela terra, ela disse. Sua voz era muito baixa e muito firme. Rowan olhou para ela com cuidado. A morte de seu pai, o que lhe disseram? Febre. Ele estava doente há meses. O curandeiro disse que era uma doença debilitante. Ela fez uma pausa. Gregor ajudou a organizar o enterro. O silêncio que se seguiu foi sua própria resposta. Maisie se levantou abruptamente. Ela foi até a pequena janela e ficou de costas para ele, olhando para as árvores nuas do inverno, porque precisava de um momento em que ninguém pudesse ver seu rosto. Seu pai, não febre, não uma doença debilitante que o levou lenta e cruelmente ao longo de meses. Algo deliberado, algo arranjado, algo que Gregor havia presenciado no túmulo e acenado com o rosto solene de um vizinho prestativo. Ela inspirou e expirou.
A geada no vidro da janela embaçou e clareou. Ela aprendera, nos anos desde que sua mãe morreu, que o luto nem sempre chegava como lágrimas. Às vezes, chegava como uma clareza dura e fria, uma súbita nitidez de tudo o que ela vinha vendo através de uma névoa, cada explicação suave se revelando como a mentira que sempre fora. Ela sentiu isso agora, não se quebrando, mas se cristalizando. Quando ela se virou, seus olhos estavam secos e sua mandíbula estava cerrada. Eu preciso ter acesso aos registros privados de Gregor, ela disse. O livro razão pessoal dele. Se ele tem vendido a terra, haverá uma marca de comprador em algum lugar, um selo, um nome. Ele não confiaria algo tão valioso apenas à memória. Rowan olhou para ela com aqueles olhos de inverno. Você está propondo voltar para a vila. Estou propondo voltar para a casa dele. Ela sustentou o olhar dele. Eu ainda tenho um quarto lá. Ele não sabe que eu ouvi nada. Se eu voltar antes do meio-dia, como sempre faço, ele não terá motivo para suspeitar. É perigoso. Sim. Se ele perceber o que você está fazendo, então eu vou precisar que você esteja por perto. Ela disse isso simplesmente, como uma declaração logística, não um apelo. Ela observou algo mudar na expressão dele. Aquela mesma qualidade que ela vira antes no mercado. A atenção específica de alguém encontrando algo que exigia uma reavaliação. Você está notavelmente composta, ele disse. Para alguém cujo mundo desmoronou esta manhã. Meu mundo desmoronou há 3 anos, ela disse. Eu simplesmente não sabia até hoje. Hoje estou apenas alcançando a verdade. Ela puxou o manto de volta sobre os ombros e ajeitou a lã cinza com mãos deliberadas. Você estará por perto ou não? Uma pausa que durou exatamente o tempo suficiente para ela entender que ele não estava acostumado a receber perguntas diretas de mulheres em vestidos de linho gastos em abrigos de viajantes. Sim, ele disse. Bom, ela se moveu em direção à porta e parou. Olhou para ele por cima do ombro. Rowan, qualquer que seja a sua patente, e eu sei que é mais alta do que você me disse, quando isso acabar, eu espero a verdade completa. Ele não disse nada, mas seus olhos não se desviaram. E à luz do fogo, por um momento, algo muito antigo e muito deliberado passou por eles. Algo que não era a expressão de um homem que foi reconhecido e estava lá assustado com isso. Era a expressão de um homem que foi reconhecido e estava, apesar de tudo, silenciosamente aliviado. Maisie saiu para o frio do inverno e se virou em direção a Dunmore. Ela não olhou para trás novamente, mas ela ouviu seus passos atrás dela, firmes e sem pressa, mantendo o ritmo a uma distância cuidadosa. Presente sem se aproximar, próximo sem se impor. Como uma sombra que decidiu ser útil. Ela disse a si mesma que não significava nada. Ela disse a si mesma que não se importava com quem ele era, ou que peso aqueles olhos carregavam, ou por que sua voz tinha a qualidade de alguém acostumado a salas que se calavam quando ele entrava. Ela disse a si mesma tudo isso com muita firmeza. Não funcionou inteiramente. A casa de Gregor era um amplo edifício de madeira na Rua dos Mercadores, de 3 andares, com uma porta esculpida e floreiras que agora estavam vazias no inverno. Maisie entrou pelo portão lateral, como sempre fazia, subiu as escadas dos fundos para seu quarto e sentou-se na beira de sua cama estreita por exatamente 3 minutos, contando suas respirações, firmando suas mãos. Então ela se levantou, alisou o vestido e foi procurar o único lugar na casa onde Gregor lhe dissera que nunca deveria entrar. Seu escritório. No térreo, o quarto com a fechadura de ferro e a porta que cheirava, sempre, levemente a velas de sebo e segredos antigos. A fechadura, por acaso, cedeu ao fino pino de ferro que ela mantinha em sua trança para consertar bainhas rasgadas. Suas mãos não tremeram nem um pouco. O escritório cheirava a sebo e madeira de cedro, e algo por baixo de ambos que ela não conseguia nomear. Algo levemente químico, como ervas queimadas além de seu propósito. A única janela estava fechada, e a única luz vinha através das frestas na madeira. Lâminas finas de um cinza pálido de inverno que cortavam o quarto em silêncio. Maisie não acendeu uma vela. Ela trabalhou por instinto e pela pouca luz disponível, movendo-se para a grande mesa de carvalho que dominava o centro do quarto com os passos cuidadosos de alguém
que entendia que velocidade e barulho eram inimigos. A superfície da mesa estava ordenada com a arrumação particular de um homem que queria projetar confiabilidade. Um livro razão aberto em uma página benigna de contas domésticas, um tinteiro, uma bandeja de pergaminho de correspondência em branco, um toco de vela. Nada que alarmasse um observador casual. Ela não olhou para a superfície da mesa. Ela olhou para o chão. Seu pai também mantinha um livro-razão particular, quando ela era pequena. Ele o guardava não em sua mesa, mas sob a tábua solta sob o canto esquerdo de sua cadeira. Porque ele disse uma vez que as coisas mais importantes no escritório de um homem eram as coisas que ele fingia não precisar de acesso. Ela tinha talvez 9 anos de idade quando ele disse isso, e ela se lembrava da maneira como as crianças se lembram de coisas ditas por pessoas que amam. Não porque ela entendesse na época, mas porque o tom lhe dizia que importava. Ela moveu a cadeira de Gregor. A tábua sob o canto esquerdo não estava solta, mas a sob o canto direito estava. E quando ela a pressionou na borda próxima, ela se inclinou para cima com um rangido suave e traiçoeiro que a fez congelar por 3 segundos inteiros, ouvindo. A casa estava silenciosa. Meio-dia. Gregor estaria no salão dos mercadores por pelo menos mais 1 hora. Ela alcançou o espaço sob a tábua. 2 itens. Um documento enrolado amarrado com um cordão vermelho, o tipo de cordão usado em instrumentos legais nos territórios orientais do reino, e uma pequena caixa de ferro com um trinco simples. Ela levou ambos para a mesa, onde a luz era marginalmente melhor, e desenrolou o documento primeiro. O nome de seu pai estava no topo. Aldrich Vane, escrito com sua própria mão na escritura original de concessão de terras, carimbado com o selo do registrador do território de Ashville e datado de 26 anos antes. Abaixo, adicionado em tinta diferente e com uma caligrafia totalmente diferente, havia uma linha de texto que ela nunca tinha visto. Transferido em liquidação de dívida, testemunhado e selado. G. Morat, credor licenciado de Dunmore. O 14º dia do mês da geada. G. Morat, o nome de família completo de Gregor. O selo da testemunha abaixo era de Hendrik. A marca do registrador, Seiraman, pressionada ali como prova de legitimidade, transformando um documento que havia sido roubado em um que parecia legal. Ela respirou pelo nariz, lentamente. Pôs a escritura de lado. Abriu a caixa de ferro. Dentro, uma carta dobrada, uma pequena bolsa de couro que tilintou suavemente com moedas e um segundo documento. Este com um selo que ela não reconheceu a princípio. Um círculo de cera preta prensada estampado com a forma de um chifre quebrado. Ela o encarou por um longo momento antes que o reconhecimento chegasse, frio e nauseante. O sigilo de Moravel. Ela conhecia lá aquele nome. Todos ao longo da estrada da fronteira conheciam aquele nome. Da mesma forma que conheciam os nomes das tempestades. Não por experiência direta, mas pelo que restava depois. Lord Kevin Moravel, nobre do norte. Oficialmente um parceiro comercial de 3 matilhas da fronteira. Extraoficialmente o assunto de sussurros que nunca se tornavam acusações. Disputas sobre limites de território, membros de matilhas que falaram contra ele e depois se calaram, uma aliança com a coroa que misteriosamente nunca foi formalmente registrada. Ela desdobrou a carta. Era breve. A caligrafia era precisa e fria. O tipo de escrita produzida por alguém que ditava para escribas, mas que nesta ocasião escolheu escrever pessoalmente. O que significava que o conteúdo não deveria ser conhecido por ninguém além do destinatário. O corredor deve estar completo antes do conselho de inverno. A parcela Vane é a última obstrução. Resolva-a de forma limpa e o pagamento restante se seguirá. O garoto foi uma complicação desnecessária. Ele foi neutralizado, mas mantido vivo como garantia caso a garota se torne problemática. Não deixe que ela se torne problemática. O garoto, Edric. Maisie leu a linha 3 vezes. Cada vez, ela a atingiu de forma diferente. Primeiro como informação, depois como um alívio tão violento que a deixou tonta, depois como uma fúria tão limpa e fria que era quase indistinguível da calma. Edric estava vivo, mantido como garantia. O que significava que ele estava em algum lugar, mantido em algum lugar, por alguém conectado a Moravel.
o que significava que ou Gregor sabia a localização ou a carta continha uma pista que ela ainda não havia encontrado. Ela a virou. No verso, na mesma caligrafia precisa, uma única linha. A fortaleza de Ashvali. Torre Leste, o guardião responde ao meu selo. Ela dobrou a carta, colocou-a dentro do vestido, pressionada contra suas costelas, enrolou a escritura original e a colocou no mesmo lugar. Deixou a caixa de ferro exatamente como a encontrou. A bolsa e o segundo documento em branco arranjados como antes. E recolocou a tábua do fundo falso da cadeira com o cuidado de alguém que entendia que a diferença entre a descoberta e a sobrevivência era muitas vezes uma questão de 5 centímetros e uma perna de cadeira ligeiramente inclinada. Ela estava de volta ao corredor, com a porta do escritório trancada atrás dela, em menos de 12 minutos. Suas mãos tremiam agora. Ela as notou distantemente, da mesma forma que se nota o tempo de dentro de casa. Presente, relevante, mas não imediatamente ameaçador. Ela as pressionou contra a parede de pedra do corredor, fechou os olhos e se permitiu exatamente 30 segundos de tremor, porque Edric estava vivo, e ela tinha a escritura, e ela tinha a carta, e 30 segundos de tremor pareciam um preço razoável por tudo isso. Então ela se endireitou, alisou o vestido, saiu pelos fundos da casa para a tarde fria. Rowan estava encostado no muro do jardim, a 20 passos do portão, ainda com o manto gasto, ainda carregando a quietude paciente de alguém que entendia como esperar, sem fazer a espera parecer espera. Seus olhos a encontraram imediatamente, e algo neles mudou. Uma avaliação rápida e cuidadosa que passou de seu rosto para suas mãos, para sua postura e de volta para seu rosto. Você encontrou algo, ele disse. Eu encontrei tudo. Ela parou na frente dele e baixou a voz para pouco acima do vento. Edric está vivo. Moravel o tem na fortaleza leste de Ashvale. O corredor de terras era o plano de Moravel desde o início. Gregor era apenas seu instrumento. Ela fez uma pausa. E eu tenho a escritura original e a carta que prova tudo isso. Algo aconteceu no rosto de Rowan que ela não tinha visto antes. A quietude controlada se quebrou, apenas ligeiramente. Não dramaticamente, não com qualquer performance de emoção, mas da maneira como um rosto de pedra mostra uma fratura quando examinado de perto sob boa luz. Sua mandíbula se contraiu. Seus olhos, já escuros, ficaram mais escuros. Moravel, ele disse. A palavra saiu seca e baixa, da maneira que as palavras saem quando estão sendo contidas para não se tornarem algo maior. Você o conhece? Sim. Sua voz era totalmente uniforme. Eu o conheço. Então você sabe o que isso significa. Se ele está construindo um corredor através do território da fronteira sem autoridade da matilha, sem registro do conselho, significa que ele pretende mover algo, disse Rowan. Ou alguém em número significativo, através de um território que nenhum alfa neste reino sancionou. Ele olhou para ela. Isso não é uma disputa de terras, Macy. Isso é preparação para algo consideravelmente pior. Ela sustentou o olhar dele. Mais um motivo para agirmos rapidamente. Edric está naquela torre leste. Se Moravel perceber que a carta está faltando... Ele não perceberá hoje, disse Rowan com uma certeza que a surpreendeu. Gregor não se reporta a ele diariamente, mas temos talvez 2 dias antes que a ausência de contato levante preocupações. Ele se endireitou, afastando-se da parede, e novamente ela notou. A maneira como o manto gasto não conseguia disfarçar completamente a qualidade do movimento por baixo. A autoridade no porte de seus ombros que não tinha nada a ver com idade ou poeira de viagem. Preciso enviar uma mensagem. Há homens de minha confiança posicionados a 2 horas ao norte daqui. Seus homens, ela disse com cuidado. Sim. Quantos homens um viajante chamado Rowan mantém a 2 horas ao norte de uma vila de fronteira? Ele olhou para ela por um momento. Algo passou por sua expressão. A mesma qualidade que ela vira no abrigo junto ao fogo. A sensação de uma decisão sendo abordada de uma distância grande e considerada. Maisie, ele disse. Quando isso for resolvido, quando seu irmão estiver seguro e a escritura for restaurada e a verdade do que Moravel construiu for exposta diante daqueles que têm o poder de responder, eu lhe contarei tudo. Eu lhe dou minha palavra. Sua palavra?
ela repetiu. Eu ainda não sei quanto vale a sua palavra. Não, ele concordou. Você não sabe. Mas você sabe o que eu fiz esta manhã, que foi ficar quando não tinha obrigação, ouvir quando não tinha um motivo particular e ficar encostado em um muro no frio por 40 minutos enquanto você fazia algo extremamente perigoso sem me pedir para simplesmente resolver isso para você. Ele a encarou diretamente. Julgue a palavra pelo que a acompanha. Maisie olhou para ele por um longo e quieto momento. Então ela disse, 2 dias. Envie sua mensagem para o norte. E amanhã, ao amanhecer, vamos para a fortaleza de Ashvalon. Ele assentiu uma vez. Há mais uma coisa, ela disse. Ela enfiou a mão no vestido e tirou não a escritura ou a carta, mas algo que ela havia pego da caixa de ferro e que ainda não havia mencionado. Um pequeno símbolo de bronze circular estampado em uma face com o chifre quebrado de Moravel e na outra com um número. 7. Acredito que esta seja uma chave de passagem. Quem a carregar pode entrar na fortaleza de Ashval sem questionamentos. Corresponde ao selo do guardião na carta. Ron encarou o símbolo na palma da mão dela. Então ele olhou para o rosto dela. Então, silenciosamente e sem qualquer performance, ele disse, você é notável. Maisie fechou os dedos em torno do símbolo e o guardou de volta no vestido. Eu sou prática, ela disse. Há uma diferença. Ela se virou em direção à estrada. Encontro você no abrigo ao amanhecer. Não se atrase. Ela se afastou antes que ele pudesse responder. Mas ela o ouviu bem no limite do vento, um sopro de som, baixo e quieto, do tipo que não é para ser ouvido. Não era bem uma risada. Era algo mais privado do que isso. Ela disse a si mesma que não importava. Seu coração lhe disse algo totalmente diferente, e ela estava cansada demais e cheia demais de documentos pressionados contra suas costelas para discutir com ele esta noite. O amanhecer chegou pálido e silencioso sobre Dunmore. O tipo de manhã que negava até mesmo o pequeno conforto da cor. Apenas o céu cinzento pressionando a geada cinzenta e a estrada para o norte se estendendo à frente como uma costura em um tecido que foi puxado com muita força. Maisie estava no abrigo antes de Rowan. Ela não havia dormido. Ela ficou deitada em sua cama estreita na casa de Gregor, ouvindo o silêncio do prédio ao seu redor e pensando em seu pai, que amava um pedaço de terra o suficiente para registrar sua escritura com sua própria mão, e em Edric, que fora levado na noite e feito desaparecer tão completamente que ela passara 3 anos lamentando uma partida que nunca acontecera. Ela pensou em tudo isso com a atenção silenciosa e metódica que dava às coisas que não podiam ser mudadas, catalogando-as não para fazer as pazes com elas, mas para ter certeza de que se lembraria de cada detalhe claramente quando chegasse o momento de usá-los. Rowan chegou 7 minutos depois dela. Ele não estava sozinho. 2 homens vieram com ele, ambos grandes, ambos usando o tipo de mantos de viagem comuns que foram projetados para desencorajar um segundo olhar, e ambos se movendo com a facilidade disciplinada de lutadores treinados que estavam se esforçando para não parecerem lutadores treinados. Eles pararam na linha das árvores e não foram mais longe, o que lhe disse que Ron os havia instruído a ficar para trás. Ele veio sozinho até a porta do abrigo. Ele parecia diferente na luz da manhã, ou talvez ela estivesse simplesmente o vendo com mais clareza agora. A cinza havia sumido de seu cabelo, lavada ou penteada, de modo que o preto se mostrava totalmente grosso e puxado para trás com várias tranças finas na têmpora que ela não havia notado antes. Sua mandíbula estava livre da poeira cinzenta que o envelhecera no mercado. Ele usava o mesmo couro e o mesmo manto escuro, mas sem a postura deliberadamente curvada e o passo lento. Ele era simplesmente ele mesmo. E ele mesmo era consideravelmente mais impressionante do que o velho que ele vinha interpretando. Ele tinha, ela estimou com o mesmo olho prático que aplicava à maioria das coisas, algo em meados dos seus 30 anos. Ele também era, inegavelmente, o tipo de homem em torno do qual os ambientes se reorganizavam. Não por causa da beleza, embora ele também a tivesse, da maneira séria e de ossos afiados de alguém que nunca precisou particularmente dela, mas por causa da qualidade de sua presença, a certeza absoluta dela, a sensação de que o ar mais próximo a ele simplesmente decidira se comportar. Ela não disse nada disso. Você limpou a cinza do seu cabelo, ela disse. Parecia haver pouca utilidade no disfarce agora, ele disse.
E seus homens na linha das árvores? Eles seguirão a uma distância. Se encontrarmos resistência na fortaleza, eles avançarão. Se não, permanecerão invisíveis. Ele olhou para ela firmemente. Eu preferiria que você ficasse atrás deles. Você concordou ontem. Eu concordei que você faria parte do que viesse a seguir. Eu não concordei em colocá-la no caminho do guardião de Moravel sem um plano. Ele enfiou a mão no manto e tirou um segundo símbolo de bronze, idêntico ao dela, exceto que estava estampado com o número 3. Nós entramos juntos, encontramos seu irmão. Nós o tiramos antes que qualquer alarme seja dado. Se o guardião nos desafiar, os símbolos nos compram tempo. Se eles não nos comprarem tempo suficiente, ele fez uma pausa. Então eu cuidarei do que restar. A certeza em sua voz não era bravata. Era a confiança factual e direta de alguém que já havia cuidado de coisas antes e achou a experiência totalmente administrável. Ela ouvira homens fingirem coragem por toda a sua vida. Isso não era fingimento. Era simplesmente um homem lhe dizendo o que aconteceria porque ele havia decidido o que aconteceria. Ela deveria ter achado isso presunçoso. Em vez disso, ela achou a coisa mais estabilizadora que alguém lhe dissera em 3 anos. Então vamos, ela disse. A fortaleza leste de Ashvale ficava a 2 horas ao norte e 1 hora a leste, através de uma floresta que se tornava mais densa e antiga à medida que se afastavam da estrada da fronteira. As árvores aqui eram pinheiros e carvalhos negros, e o chão sob elas era coberto de agulhas e silencioso, engolindo o som dos passos, de modo que o mundo se reduzia à respiração fria e ao estalar ocasional da geada sob os pés, e ao chamado distante de um único corvo que parecia segui-los com um interesse levemente julgador. Rowan caminhava ao lado dela. Não à frente, ao lado. Ela notou isso sem comentar. No meio da floresta, ele disse baixinho. Seu pai redigiu a cláusula da escritura ele mesmo. Não foi? A redação no documento original. Permanecer na linhagem Vane por sangue, não por transferência. Essa cláusula torna a transferência forjada legalmente nula sob a lei do pacto. Ela olhou para ele. Você leu tão rápido? Eu leio rápido. Uma pausa. Ele estava protegendo você. Ele sabia o valor da terra e construiu uma barreira legal no documento original. Gregor não poderia tê-la transferido legalmente, mesmo que a dívida fosse real. Algo se apertou em seu peito. Seu pai, doente e morrendo, ainda pensando 3 jogadas à frente, ainda tentando manter algo seguro para ela. Então, quando isso for levado ao conselho, a terra retornará para você, ele disse sem negociação. A cláusula torna isso absoluto. Ela ficou quieta por um momento. Os pinheiros se moviam no alto. Você disse o conselho. Qual conselho? Ele não respondeu imediatamente. Rowan, o conselho do rei, ele disse. Em Carven. A maneira como ele disse o conselho do rei era como um homem diz minha casa sem querer. A familiaridade fácil de propriedade que não podia ser totalmente suprimida, mesmo quando se estava tentando. Maisie parou de andar. Ele parou meio passo à frente dela e se virou. Ela olhou para ele. O cabelo preto trançado, os olhos azuis de inverno, a autoridade silenciosa que estivera presente desde o primeiro momento no mercado, e que ela vinha catalogando, arquivando e deliberadamente não pensando muito a respeito. Roman, ela disse. Não era uma pergunta. O nome viera a ela durante a noite, emergindo dos fragmentos de conhecimento que circulavam até mesmo nas vilas de fronteira. O rei Alfa, que assumira o trono 8 anos atrás, que se dizia viajar disfarçado por seu próprio reino para vê-lo claramente, que se dizia ter olhos da cor do inverno profundo e uma paciência que acabara com 3 guerras sem uma única morte desnecessária. Ele sustentou o olhar dela. Ele não negou. Você nunca esteve apenas de passagem, ela disse. Não. Você veio a Dunmore porque o plano de Moravel ameaçava seu reino. Sim. E eu... Ela parou, se reorganizou. O pão. Você estava testando a vila, vendo quem pararia. Eu estava observando, ele disse com cuidado. Eu não estava testando você especificamente. Eu não sabia que você existia até que você colocou um pão de alecrim em minhas mãos e me olhou como se eu fosse simplesmente uma pessoa com frio. Ela o encarou. Isso, ele disse baixinho, é mais raro do que você imagina de onde eu venho. A floresta estava muito quieta ao redor deles.
O corvo havia se calado. Em algum lugar à frente, através das árvores que rareavam, ela podia ver o contorno escuro de uma estrutura de pedra. A fortaleza leste, baixa e sombria contra o céu de inverno. Havia tanto que ela queria dizer. Havia tanta raiva disponível para ela, pelo disfarce, pela omissão, pelos dias que ela passou conversando com um homem cujo nome real carregava mais poder do que qualquer coisa em todo o seu mundo conhecido. Mas a raiva, quando ela a buscou, era mais suave do que esperava, porque ela também se lembrava do abrigo e do fogo e da qualidade de sua escuta. Ela se lembrava de julgue a palavra pelo que a acompanha. Ela se lembrava de 2 horas caminhando por uma floresta fria ao seu lado, não à frente. Discutiremos o resto disso mais tarde, ela disse, depois de Edric. Sim, ele disse simplesmente, sem alívio, sem gratidão, apenas o reconhecimento firme de um homem que entendia que ainda não havia conquistado mais do que isso. Eles entraram na fortaleza com os símbolos. O guardião, um homem largo e nervoso que suava apesar do frio, olhou para os selos de bronze e se afastou sem uma palavra, o que disse a Maisie tudo sobre como Moravell conduzia suas operações. Lealdade através do medo, obediência através do símbolo. Ninguém abaixo dele sabia o suficiente para questionar. Edric estava na Torre Leste, 3º nível. Um quarto que era frio, mas não cruel. Uma cama, um braseiro com brasas morrendo, uma jarra de água. Ele estava mais magro do que ela se lembrava e havia deixado a barba crescer, o que o fazia parecer mais velho. E quando a porta se abriu e ele viu seu rosto, ele fez um som para o qual não havia palavra em nenhuma língua. Algo entre um nome e uma oração. Ela atravessou o quarto, abraçou seu irmão e não chorou, porque decidira em algum lugar na floresta de pinheiros que não gastaria suas lágrimas em alívio quando ainda havia trabalho a ser feito. Em vez disso, ela o abraçou, com força e completamente, e o sentiu tremer contra ela, e disse em seu ombro muito baixinho, eu sei de tudo. Acabou. Você está voltando para casa. O que se seguiu aconteceu rapidamente, da maneira como as coisas acontecem quando preparadas adequadamente. Os homens de Roman avançaram da linha das árvores e tomaram a fortaleza sem violência. O guardião se rendeu ao ver o selo do rei, que Roman tirou de sob seu manto com a eficiência calma de um homem devolvendo um item emprestado. Gregor foi levado de seu salão de mercadores em Dunmore antes do meio-dia por 3 cavaleiros do rei, que estavam estacionados na vila desde a noite anterior. Petra, que havia fugido em direção à estrada leste ao primeiro rumor da prisão, foi interceptada na passagem da fronteira por um quarto. Lord Cavan Moravell foi convocado a Caravan por decreto real 3 dias depois. Ele chegou esperando um inquérito de rotina do conselho e encontrou, em vez disso, um tribunal completo. Alfas de matilha de 4 territórios, o registrador jurídico sênior do reino e um rei que passara 3 semanas viajando por sua própria fronteira disfarçado e vira com seus próprios olhos a forma do que Moravell vinha construindo. Os símbolos de bronze, a escritura forjada, a carta com sua caligrafia precisa e fria, e o testemunho de 6 famílias da fronteira cujas terras haviam sido igualmente tomadas. Tudo isso foi apresentado perante o conselho em ordem precisa e irrefutável. Os títulos de Moravell foram revogados, suas propriedades foram confiscadas. O corredor que ele passara 4 anos construindo através de terras roubadas foi desmantelado. O território foi devolvido aos seus legítimos proprietários por decreto real, antes do encerramento da sessão final do Conselho de Inverno. Edric se recuperou lentamente e depois de uma só vez, da maneira como os jovens fazem, a magreza desaparecendo, as sombras sob seus olhos recuando, a risada retornando primeiro silenciosamente e depois com seu volume total e ridículo. Ele recebeu de volta não apenas sua liberdade, mas um reconhecimento formal de prisão indevida, selado pela própria mão do rei, que ele mantinha dobrado em seu casaco e tocava ocasionalmente como se confirmasse que era real. A terra na beira da floresta de Ash Vale foi restaurada ao nome Vane na primeira semana do novo ano. Maisie estava no cume que seu pai amava, aquele que permitia ver por quilômetros em todas as direções, em uma manhã em que a geada havia tornado tudo preciso e brilhante, e ela olhou para o reino espalhado abaixo dela e sentiu, pela primeira vez em anos, que o chão sob seus pés era exatamente tão sólido quanto parecia.
Roman veio e ficou ao lado dela. Ele não a pressionou nas semanas desde o tribunal. Ele lhe dera tempo em Caravan, uma suíte de quartos quentes e silenciosos, acesso à biblioteca do rei, onde ela passara vários dias muito satisfatórios lendo tudo o que podia encontrar sobre a lei das matilhas e direitos de terra, e o espaço para respirar, lamentar e se reorganizar sem que ninguém exigisse nada dela. Ele aparecia nas refeições quando ela estava presente e estava ausente quando não estava, e nunca lhe pediu para sentir nada mais rápido do que ela sentia. Agora ele estava ao lado dela no cume de seu pai e olhava para o norte, em direção a Caravan. E por um tempo, nenhum deles disse nada, o que era seu próprio tipo de conversa. Você sabia, ela disse finalmente, quando estava sentado naquele canto do mercado, que não ficaria escondido por muito mais tempo. Eu soube no momento em que você me entregou o pão, ele disse, que algo havia mudado. Eu não sabia o quê. Eu só sabia que havia mudado. Ela se virou para olhá-lo. Na luz clara do inverno, sem cinzas no cabelo e sem fingimento em sua postura. Ele era simplesmente ele mesmo, sério e firme, e carregando o peso de um reino com a quietude particular de alguém que há muito tempo deixara de esperar que alguém o compartilhasse. Ele olhou de volta para ela, e em seus olhos, aqueles olhos profundos de céu de inverno, ela viu algo que vinha vendo há semanas, sem se permitir nomear. Eu não sou fácil, ela disse. Eu sou prática e sou teimosa e exijo honestidade em todas as coisas. E não serei uma decoração, ou uma consolação, ou um arranjo político. Eu sei, ele disse. E eu sou uma mulher humana sem sangue de lobo, e sem patente, e com uma pequena parcela de terra em um cume de fronteira que só importa porque meu pai a amava. Eu sei disso também. Então, o quê? Ela disse. Você quer? Ele ficou quieto por um momento. O vento se moveu entre eles, carregando o cheiro de pinho e terra fria, e a fumaça distante de uma lareira de vila. Então ele disse, com a mesma certeza factual e direta que usara na floresta, quando lhe disse o que aconteceria, e quis dizer cada palavra. Você, exatamente como você é, sem alterações. Maisie olhou para ele por um longo tempo. Ela pensou no pão pressionado em mãos frias, em um fogo em um abrigo de pedra, e em um homem que ouvia sem desviar o olhar, em 30 segundos de tremor contra uma parede, e na decisão de parar e se endireitar, na cláusula da escritura de seu pai. Permanecer na linhagem Vane por sangue, não por transferência. E na previsão teimosa e amorosa de um homem que conhecia sua filha bem o suficiente para construir para ela uma proteção que ela não encontraria até que estivesse pronta para isso. Ela pensou na risada de Edric, devolvida, na justiça estabelecida por escrito perante um tribunal completo, no chão, sólido, brilhante e seu. Então ela se virou de volta para a vista. Os quilômetros de reino espalhados em todas as direções, precisos, frios e belos na luz do inverno. E ela disse, simplesmente e sem cerimônia, então fique. Ele ficou. O Conselho de Inverno nomeou Maisie Vane uma protegida formal da coroa, e 3 meses depois, por sua própria escolha, e com o testemunho completo de 4 alfas de matilha, sua rainha. Edric ficou à sua esquerda durante a cerimônia, embaraçosamente emocionado e completamente sem vergonha disso. A terra no cume de Ashval foi formalmente registrada em perpetuidade sob o nome Vane, por decreto real. A escritura que seu pai havia escrito, com sua cláusula cuidadosa, foi alojada permanentemente no arquivo central do reino, onde nenhum Gregor e nenhum Moravel e nenhuma dívida conveniente poderiam alcançá-la novamente. Gregor morreu na prisão do rei 2 anos depois, sem luto. Petra passou o resto de seus anos em um convento no território do norte, o que foi, segundo todos os relatos, consideravelmente mais do que ela merecia e consideravelmente menos do que ela queria. O guardião da fortaleza de Ashval foi libertado após 3 anos, tendo sido julgado um instrumento em vez de um arquiteto, e retornou a uma vida mais tranquila, longe de qualquer torre. E no cume na beira da floresta de Ashval, nas manhãs mais claras, quando a geada fazia todo o reino brilhar, uma mulher com uma longa trança loira e um manto de lã cinza ficava de pé e olhava para tudo. E ao seu lado estava um rei com cabelo preto trançado e olhos azuis de inverno.
E nenhum deles dizia muito, porque ambos haviam aprendido, separadamente e depois juntos, que as coisas que mais valiam a pena manter não precisavam ser ditas em voz alta para serem verdadeiras. Elas simplesmente existiam e permaneceram.